nesse recinto, Senhor. Abençoa aqueles que ficaram em casa também, Senhor. Por algum motivo não estão. Abençoa aqueles que dizimaram, que ofertaram. Da mesma forma, aqueles que não puderam, Senhor. Abre porta de emprego para aqueles que estão necessitados, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que estão administrando esse recurso, Senhor, que é para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, a todos os líderes da nossa igreja, Senhor. Abençoa aqueles que vão estar administrando o recurso, porque tudo aqui é feito com ordem e decência, que é para engrandecer o Teu santo nome, Senhor. É assim que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus, toda a igreja diz... Amém, louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento nós vamos estar passando para a parte da palavra, né? Onde o nosso querido e amado pastor Robério está com a incumbência, mais uma vez, de dar um início aqui na exposição da palavra em Mateus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda já suas mãos para cá, para que possamos estar orando por ele. Senhor soberano Deus e eterno Pai, nesse momento nós queremos dar graça ao Senhor. Queremos dar graça porque chegamos até aqui, Deus, nesse 10º dia de campanha. E o Senhor trouxe mais uma vez, Deus, o mensageiro da Tua palavra. O Senhor tem sido fiel, Deus, e não tem deixado faltar o alimento precioso para a Tua igreja. Pai, abençoa o Teu Filho, derrama sobre ele poder e graça e autoridade do céu, para que nesse momento a visão dele seja a mesma Tua visão. Que seja o mesmo alinhamento ao qual o Senhor tem, Deus, para a Tua igreja. Pai, que nesse momento nós possamos estar sendo edificados, Deus, por esta poderosa palavra. É assim que nós já oramos ao Senhor. E assim nós já agradecemos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Que bom que você está aqui. Só me acerte comigo. Hoje é o 9º ou é o 10º dia de campanha? 10º, né? Já se passaram 10, falta só 11, né? A gente pensava que estava longe, já está acabando, né? Quem aqui está fazendo a campanha desde o primeiro dia? Levanta a mão aí para eu ver. Eita, um bocado de gente, né? Mas não tem problema não, viu, irmão? Se você pegou do meio para o fim, continue. Se você veio só um dia, Deus também vai ouvir sua oração. Mas o bom é a gente começar. Mas a Bíblia que eu leio diz que o melhor é o fim das coisas, né? Então, aproveite que se você iniciou a campanha junto conosco, no final tem vitória. Se pegou do meio para o fim, no final tem vitória. Se pegar o último dia, eu creio que Deus também é capaz de lhe dar a vitória. Queridos, a gente vai fazer a exposição do capítulo 2 de Mateus. Quem vinha hoje era o nosso evangelista Michael, né? Mas ele adoeceu, está ruim da garganta, e aí eu fiquei na incumbência de iniciar, né, o capítulo 2, e semana que vem ele faz a conclusão. Por isso, a gente não vai fazer uma leitura completa, né, de todo o capítulo, a gente não vai trazer uma exposição completa. Eu vou somente aqui fazer uma posição introdutória desse capítulo 2, e Michael ele vai chegar nos finalmente, na profundidade desse capítulo, para dar conclusão para a gente na semana que vem, tá bom? Coloca aí, filhão, capítulo 2 de Mateus, na versão NVI. O pessoal da mídia aí, já baixa aquelas imagens que eu mandei, viu? Tem 2 imagens, aí você já deixa preparado aí, que a gente vai utilizar ela no decorrer da nossa pregação. Mateus capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12, a gente vai fazer a leitura só dessa parte, porque aí deixo material para Michael trabalhar na próxima semana, e eu vou ler os versículos ímpares, e os irmãos lerão os versículos pares. Então a gente vai ler e diz o seguinte: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, no dia do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Versículo 2. Menino, tá bonito o coral, viu? Parabéns. Versículo 3 diz: quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. O 4. Versículo 5 diz: eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E o que foi que o profeta escreveu? Lê aí no 6. Mas você, Belém, da terra de Judá, de forma alguma é menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá o governante e pastoreará o meu povo Israel. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Versículo 8.
Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto levantar-se foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe, prostaram-se e o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. O último versículo. Glória a Deus. Queridos, o nascimento de Jesus, é sobre o que esse capítulo ele vai mostrar, é algo além do que os anais da história eles mostram, é muito mais do que aquilo que nós estamos acostumados a assistir nos altos de Natal. Existe sempre um significado por trás de tudo isso. E o nascimento de Jesus, irmãos, não foi uma mera obra da humanidade, não foi algo que aconteceu de maneira natural, como nós conhecemos, né, da conjunção carnal de um homem e de uma mulher, de uma gestação normal de 9 meses e o nascimento de uma criança. Claro, o nascimento do nosso Senhor, ainda que tenha sofrido tantas tribulações até que ele tenha acontecido, ele já havia sido planejado desde a eternidade. Então, antes que houvesse céus e terra, antes que os anjos, irmãos, agitassem as suas asas, antes que as estrelas, o sol, a lua brilhassem no céu, a promessa do nascimento de Jesus já estava impressa nos portais da eternidade. Jesus, irmãos, ele existia muito antes do ventre de Maria. É isso que nós começamos a observar quando Mateus ele quer mostrar lá no capítulo 1 a sua filiação, a sua genealogia terrena, mostrando que ele era filho da linhagem de Davi, desde a época de Adão até Davi, e ele mostra também da linhagem de Jesus eterna, na eternidade, quando ele vem mostrar a trindade manifestada através da história da Bíblia. O nascimento de Jesus já havia sido profetizado aqui na terra. A gente viu ali o exemplo de Miqueias, no capítulo 5, quando é relatado que o Salvador nasceria de Belém, Efrata. Jesus ele foi anunciado, para vocês terem ideia, lá no Jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus ele dá a sentença naquele momento do pecado. Ele vai dizer: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa palavra profética, ela acontece justamente no momento do Gólgota, no momento do Calvário. Quando é, pastor, que o descendente da mulher, ele é ferido no calcanhar, quando ele é crucificado pelas nossas injustiças e pelos nossos pecados. Naquele momento, o diabo brada de vitória, ele brada comemorando, irmãos, dizendo: agora ele morreu. Eu sabia que era ele, eu sabia que eu mataria. O diabo fica feliz, mas no momento em que Jesus expira o seu último fôlego de vida, quando o diabo dá o último brado de vitória, aí, irmãos, tem aquele ditado que diz que quem ri por último, ri melhor. Naquele momento do tetelestai, quando Jesus ele cabeceia para o lado e desfalece totalmente no céu e na terra, irmãos, algo começa a acontecer. O brado de vitória que antes tinha sido dado pelo dragão, agora é o brado de vitória sendo dado pelo leão da tribo de Judá. É Jesus quem pisa na cabeça da serpente e esmaga a cabeça do diabo, porque Jesus, irmãos, depois de 3 dias de sepultado, ele vence a morte, ele mata a morte, e hoje ele vive pela eternidade. Irmãos, a vinda de Jesus já tinha sido avisada pelos patriarcas desde o início da humanidade. Para você ter ideia, Abraão se encontra com aquele que era a personificação de Deus, a teofania. A Bíblia vai dizer que quando Abraão ele está voltando da guerra dos 5 reinos, quando ele vai resgatar o seu sobrinho Ló, no meio do caminho ele encontra o rei de Salém. O nome desse rei de Salém, Melquisedeque. A Bíblia não mostra genealogia, quem era antes ou depois de Melquisedeque, mas ele se apresenta como rei de Salém e sumo sacerdote. Antes de existir religião, ele já estava na terra, personificado como o salvador da humanidade. Naquele momento, Melquisedeque se apresenta diante de Abraão, e naquele primeiro instante, ele reparte um animal e passeia por entre as partes do animal, firmando o primeiro pacto de aliança entre Deus e o homem. E naquele instante, Abraão ele se sente
simplesmente induzido a dar 10% de toda a sua riqueza, de toda a sua fortuna, para firmar um pacto, para aliançar um pacto de fidelidade com Deus. Ou seja, irmãos, Deus, ele anuncia a vinda de Jesus desde os primórdios, desde Abraão, desde os profetas, desde toda a história da Bíblia, irmãos. Tudo que Israel hoje como simbologia tinha sido somente a sombra daquilo que Deus tinha anunciado sobre a vinda de Jesus. As 7 festas que Deus ele estabeleceu sobre Israel eram um símbolo do que seria Jesus Cristo. O sacrifício que era feito no altar era um símbolo de Jesus. O tabernáculo, o templo, era um símbolo de Jesus. O Santo dos Santos era um símbolo daquele que haveria de vir. Marco Teles, ele vai cantar aquela música que irmã Henrique sempre canta aqui, eu acho magnífica, né? Que diz que ele é a sombra de tudo aquilo que nós tudinho já projetou. Colossenses 2,16 vai trazer essa verdade para a gente. Paulo, lá em Colossenses, vai dizer: portanto, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração da festa da lua nova, ou do dia do sábado. E aí ele conclui dizendo: sabe por quê, irmãos? Porque tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir, porque o que estava por vir já veio, já se concretizou. A realidade é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Yeshua HaMashiach. E aí, irmãos, não se preocupe se alguém critica você, porque você é um crente que é alegre, que você é um crente que festeja, que você é um crente que veio para a festa da colheita, irmãos. Todas essas festas, Andresa, são somente a sombra daquilo que nós usufruiremos durante uma eternidade, irmão. No céu não existe choro, no céu não existe dor, no céu não existe tristeza. Logo eu começo a acreditar que no céu, meu irmão, serão dias de glória, de prazer, de alegria, de felicidade. Coisas que nos abalam aqui na terra, no céu, irmãos, a gente não vai nem lembrar. Tem gente que diz mesmo assim, outro dia, até Vanessa estava dizendo, eu disse: amor, senti uma dor que fui no céu e voltei. Ela fez: foi não, você foi para outro canto, porque no céu não tem dor. Ô irmãos, o céu é algo maravilhoso. E tudo aquilo que a gente viveu aqui na terra de bom, tudo aquilo que Israel trouxe através de representações simbólicas, e apontava para Jesus. As festas, o tabernáculo, os sacrifícios, tudo apontavam para Jesus, irmãos. Deus, ele preparou o mundo para a chegada de Jesus. Talvez você ache que não, mas quando nós damos aula de bibliologia aqui na igreja, a gente vê que houve a pavimentação dos homens para que Jesus pudesse vir para a terra, irmãos. O pecado, ele foi instaurado lá no Éden. Deus poderia muito bem mandar o último Adão naquele instante, mas não, irmãos. A Bíblia vai dizer que tinha que haver a plenitude do tempo. O que era a plenitude do tempo? Algo tinha que se encaixar, as coisas tinham que se concretizar. Aquilo, para que as pessoas entendessem a função do sacrifício, deveria existir. Jesus não poderia vir, irmãos, nos dias de hoje. Ele não podia vir antes do dia que ele veio, ele tinha que vir no tempo certo. Na plenitude do tempo, Jesus nasce. Jesus, irmãos, não nasceu por obra do acaso, nasceu de uma mulher. Ele nasceu debaixo de uma lei já pré-estabelecida. Por quê? Porque quando perguntaram a Jesus se ele estava ali, irmãos, cumprindo ou descumprindo a lei, ele disse: não, estou descumprindo a lei não, meu irmão. Eu sou a lei. Eu vim aqui para acabar com a lei, cumprir todas as leis, porque tudo aquilo que foi apresentado se cumpre em mim. Era isso que Jesus estava mostrando. Gálatas 4:4, Paulo vai dizer: quando porém chegou a plenitude do tempo, o tempo certo, o tempo exato, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam debaixo da lei, para que nos recebessem como adoção de filhos. Ô irmãos, se dependesse da lei de Moisés, nenhum de nós tinha capacidade de chegar perto de Jesus, não. Para você ver como o negócio era tão sério, que somente o sumo sacerdote, o mais alto escalão da religião naquela época, ele tinha direito a acessar o Santo dos Santos, que é onde tinha uma cortina, irmãos, muito grossa, para que a glória de Deus não transpassasse aquele ambiente, e ele ia lá para dentro e ouvia o que Deus falou em cima da arca. A arca, Deus se manifestava ali em cima da arca, e Deus dava as instruções, né? Se o Senhor, irmãos, não gostasse do que estava acontecendo, a gente ia ver o sumo sacerdote sendo arrastado por uma corda que era amarrada nele. E aí alguns dizem: não é porque se ele morresse puxava. Se via para isso também, irmãos. Mas na verdade a gente via que ali era um nível de santidade extremo. E Deus, mesmo entendendo
a insuficiência do homem e o pecado do homem ainda se apresentava diante do homem. E Jesus fez o que, irmãos? Jesus, ele quebrou todos esses protocolos. A Bíblia vai dizer que quando Jesus dá o grito do tetelestai, quando ele morre naquele momento, o céu ele escurece, acontece um terremoto e o véu do templo, irmãos, a cortina que tinha mais ou menos essa grossura, foi rasgada de um canto a outro, como se mão nenhuma tivesse poder para fazer aquilo, para dizer que daquele instante em diante não precisaríamos mais de sacerdotes, de homens para ter acesso a Deus. O véu do templo foi rasgado e nós tivemos livre acesso diante do Eterno. A vinda de Jesus, irmãos, ela faz com que o mundo ele mude a situação, a esfera e o cenário, porque Jesus ele é atemporal, irmãos, ele não se limitou ao tempo. O tempo de Deus, os irmãos já devem ter ouvido isso, no grego chama-se kairos, que é o tempo da plenitude, da eternidade, não se move como o nosso tempo cronológico, daí o nome cronos, de cronologia, do tempo contado pelos homens. Jesus sai do cronos, do tempo da plenitude e da eternidade, e se encaixa dentro do tempo humano, do tempo da cronologia. E aí, irmãos, que o verbo, ele na eternidade se faz carne, é aí que o Criador autoexistente se torna agora a fonte de vida encarnada num corpo, conforme João, capítulo 1, versículo 14, que diz que aquele que é a palavra, de João 1, no princípio era a palavra, e a palavra era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No versículo 14 ele vai dizer aquela palavra do versículo 1, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, porque ele tornou-se carne e virou um homem feito eu e você. Oh, queridos, nós aprendemos na semana passada que pela parte de pai, Jesus não teve pai, Deus não teve pai, porque José era o pai adotivo, e por parte de mãe, Deus não teve mãe, e aí quebra aquele pensamento de que nós deveríamos praticar a mariolatria. Consideramos, respeitamos, amamos Maria como uma mulher, irmãos, virgem, que naquele momento recebeu o nosso Salvador no seu ventre, e diante de Deus, eu disse isso semana passada, diante de todas as mulheres da terra, ela foi a única que foi vista por Deus como cheia de graça, de pureza, e a única que poderia receber o nosso Salvador no seu ventre. Mas Deus não teve mãe. Por pai, ele não teve pai, porque o pai dele vive na eternidade como o Senhor, o Deus Pai Todo-Poderoso. Como mãe, ele não teve mãe, irmãos, porque não foi gerado pela mulher, foi apenas o invólucro, o útero, que foi concebido o ventre. Não teve gametas masculinos e femininos de José e de Maria, não teve o espermatozoide de José, nem o óvulo de Maria. Tudo já veio pronto, inserido no forninho, para que nós pudéssemos receber o nosso Salvador. O infinito, irmãos, o misericordioso, o homem da plenitude, ele entra dentro do ventre de Maria e acaba nascendo em um celeiro. Olhe que paradoxo total, irmãos. O Salvador da humanidade poderia ter nascido num palácio. O Salvador da humanidade poderia ter nascido, irmãos, nos altos escalões, mas ele nasceu justamente no meio do povo, de uma maneira tão simples. Aquele, irmãos, que nem os céus pode conter o tamanho e a imensidão da sua glória, teve que se conter em panos, enrolado enquanto era pequeno. O Criador do universo, irmãos, vestiu uma pele humana, cheia de dores, como eu e você, e andou entre nós. Por isso que nós adoramos esse Deus, e acredite você ou não, mas ele foi 100% homem, mas ele é 100% Deus. Por isso que quando chega dezembro, irmãos, o nosso coração se aquece, o nosso coração se alegria. E não quero entrar aqui em base teológica, nem em estudos teológicos, mas quero entrar aqui no problema de fato, na situação de fato. No dia 25 de dezembro, nós comemoramos o maior aniversariante do universo. Há mais de 2.000 anos nós rendemos glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de bom coração. Irmãos, não existe ninguém na face da terra que tenha tido uma comemoração de aniversário tão sequenciada. Teve Covid, mas teve aniversário de Jesus. Teve guerra, mas teve aniversário de Jesus. Morreu gente, mas teve aniversário de Jesus. Nasceu gente, mas Jesus foi lembrado e comemorado o seu nascimento. O nascimento de Jesus é o único celebrado na história de maneira ininterrupta. Quão grandioso símbolo de salvação para a humanidade ele é. E aí a gente fica pensando,
pensando, teve tanta gente importante, né, Marconi? Tanta gente importante na humanidade, mas a gente, irmãos, depois que a pessoa morre, a gente não comemora mais. Às vezes a gente lembra com saudosa memória daqueles que partiram, e a gente fala, eita, hoje faz tantos anos que fulano nos deixou. Mas a gente para de contar. Se fulano morreu com 80, com 50, com 40, parou ali. A gente não fica dizendo, vamos comprar um bolinho para fulano que morreu. Não, irmãos, a gente não faz isso. Porque nós só lembramos de quem está vivo. Nós só comemoramos de quem está vivo. Então, meu irmão, ateu, filósofo, quem quiser falar que fale, mas se todo dia 25 comemoramos o aniversário de Jesus, é porque ele vive por toda a eternidade. Jesus está vivo, Deus não está morto. Irmãos, Buda morreu, os outros morreram, mas Jesus continua vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse 1:18 vai dizer, eu sou aquele que vive, eu tive morto, mas agora eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho a chave da morte, e a chave do inferno está na mão dele. Oh, irmãos, que maravilha, um Deus vivo, um homem que fez história, que mudou o contexto da humanidade, e hoje nós sentimos ele numa palavra como essa. Nós sentimos ele no momento em que dobramos nossos joelhos, sentimos ele quando cantamos um louvor. Jesus, de fato, ele é o personagem mais extraordinário que a história pôde contar. Ele é o mais amado, sabe por quê, Andresa? Porque ainda hoje ele continua sendo o mais odiado. Ele atrai uns, irmã Lenira, mas incomoda os outros. Ele alegra alguns e apavora os outros. Jesus, ele é mais amado, sabe por quê? Porque ele continua vivo pelos séculos dos séculos. Tem gente, irmão, que fez coisa ruim na terra. Vamos supor um cara aqui mais ruim que a gente possa lembrar. Hitler matou milhares de judeus. Mas hoje a gente conhece ele como um malfeitor. Mas duvido você dizer, eu tenho uma raiva de Hitler. Não, irmão, morreu. A Bíblia vai dizer que o preço pago pelo pecado é a morte. Então ele pagou o preço dele. E no grande dia ele haverá de prestar conta pelo que fez e pelo que ele pensou. Conforme 1 Coríntios capítulo 10. Mas agora, irmãos, por que é que a humanidade, por que é que tem gente que tem tanta raiva de Jesus? A gente vai ter raiva de defunto, tem, irmão? As pessoas têm raiva de quem está vivo. E ainda que um ateu não queira confessar, se ele não acredita, mas ele tem raiva de Jesus, é porque ele sabe que no fundo, Deus está morto e ele vive pelos séculos dos séculos. Irmãos, o mundo naquele momento, há 2026 anos atrás, estava na mão de um menino. Ó, que coisa grandiosa! Um menino era o regente do universo que tinha habitado sobre a terra e fez se tornado carne. Aquele menino que nasce numa estrebaria em Belém, ele é o condutor da locomotiva chamada humanidade. Era ele quem guiaria a partir daquele instante todos os planos feitos na eternidade por Deus sobre a nossa vida. Esse menino, irmãos, há 9 meses atrás, antes de nascer, estava assentado na sala de controle da eternidade lá no céu, comandando tudo sobre a terra. Esse menino que hoje morreu como adulto e vive como rei glorioso, ele era o sustentáculo da nossa vida e era a razão da nossa existência. Oh, queridos, por isso que ele é tão perseguido, por isso que você é perseguido. Irmão, leão morto não faz medo a ninguém, não. Leão morto não faz raiva a ninguém, não. Mas o cordeiro que foi morto ressuscitou como um leão que ruge. Esse tem que fazer medo, irmãos. Jesus, ele foi perseguido pelos seus, mas ele foi adorado por estranhos. Os judeus não o quiseram, graças a Deus, porque sobrou para a gente e a gente abraçou ele com toda a alegria do mundo. Irmãos, quem era o rei que se incomodou com o nascimento daquele menino? O rei daquele tempo era um cara chamado Herodes o Grande, o último da linhagem dos Herodes. Herodes era um título, irmãos. Ele não era o nome de uma pessoa. Ele era como se fosse um governador, um prefeito, um vereador. Então, Herodes o Grande, ele era o tetrarca, ele era aquele que tinha vindo quarto da sua linhagem. E esse Herodes, irmãos, era um homem terrível, mas ele também foi um homem que, politicamente falando, avançou muito em suas construções e obras para a população de Israel naquele tempo. Bota o primeiro quadro aí, filho, onde tem um templo no meio. Aquela primeira imagem.
Só para a gente entender aqui algumas das construções. Apaga essa luz aqui, por gentileza, filhão. Apaga essa luz, para a gente entender aqui algumas das obras que Herodes ele pôde construir. A primeira grande obra que caiu no bom senso da humanidade naquele tempo, principalmente dos judeus, Herodes era rei dos judeus. A primeira coisa que Herodes fez para ganhar o apoio da população foi isso aqui, irmãos. A reconstrução do templo, do tabernáculo. Então, ele fez uma expansão. O que hoje nós conhecemos como uma parte, ainda existe uma parte do templo que se chama Muro das Lamentações. Quem aqui viu as imagens de Israel, já viu uns cabas com cabelo grande, com a barba grande, todo de preto, se balançando assim na frente do muro, não já? Aquilo ali é o Muro das Lamentações. É um muro onde as pessoas ainda hoje vão orar. Então, parte desse muro ainda é fragmento dessa grande construção que Herodes ele ergueu. Ainda existe. Então ele caiu no gosto do povo, da população, como um bom político, porque ele empreendeu em obras. E hoje não é diferente não, irmãos. Se um prefeito chega na nossa cidade, ou um governador, um presidente, e ele faz só falar e fazer maldade e não faz obra, aí é que o povo mete o pau mesmo. E Herodes, para calar a boca do povo, começou a fazer grandes obras. Ele fez o tabernáculo, depois ele construiu aqui a fortaleza de Massada, que até hoje ainda existe, né, alguns fragmentos da fortaleza de Massada. Ele construiu também, irmãos, o porto de Cesareia. Aqui, ó, o porto de Cesareia. Um dos portos mais importantes daquela região, porque ele era ponto de navegação do antigo mundo, né? Ele construiu também as fortalezas Antônia, construiu o porto de Antípatre, que é aquele outro porto de lá. Ali também a fortaleza de Maqui, ele construiu. Ou seja, ele fez grandes obras que chamaram a atenção da população e de outros reinos também. Mas em contrapartida, irmãos, não adianta a gente fazer coisas boas se o coração da gente está impregnado de coisa ruim. Ou seja, reconhecemos a árvore é pelo seu fruto, não pela sua imponência. Às vezes você vê uma árvore tão bonita, tão majestosa, mas ali, irmãos, de repente ela pode estar com os frutos doentes, com os frutos podres. E quais eram os frutos desse homem perverso, desse homem tão mau, né, que tinha uma mente tão mirabolante para a gestão, mas quando se tratava de relacionamento, ele era terrível. Bota aí o outro quadro, filhão. O outro quadro vai mostrar o Herodes como um cara perverso. As imagens são pequenininhas, irmãos, por conta da resolução, que não é muito boa, não. Mas aqui, irmãos, a gente trouxe pelo menos 16 histórias que contam maldades de Herodes. Primeira coisa, irmãos, Herodes ele bateu o recorde de Grete e de Fábio Júnior. Os irmãos já sabem, né? Foi o cara que mais casou na história. Ele casou 9 vezes. E todas as vezes que ele tinha um novo casamento, ele matava a mulher anterior. Ele era terrível. Ele destronou, irmãos, toda a dinastia dos Macabeus. Talvez você não conheça a história dos Macabeus, mas os Macabeus foi uma tribo que se levantou para guerrear. E a gente conhece isso como a revolta dos Macabeus. Se você já viu uma Bíblia católica, lá vai ter a história sendo contada dentro desse livro. O primeiro e segundo Macabeus foi uma revolta desse povo que se levantou contra o sistema judaico daquela época. Ele dizimou, irmãos, toda a família dos Macabeus até a sua última dinastia, até o seu último herdeiro. Não sobrou um Macabeus para contar a história. Ele também, irmãos, mandou assassinar 45 políticos de alto escalão de lá. Sabe por quê? Porque ele tinha medo de alguém tomar o lugar dele. Era um cabo, irmão, altamente cismado. Teve uma hora que ele ficou com medo da religião. E sabe o que foi que ele fez? O Sinédrio, irmão, é composto de 71 pessoas que fazem parte da diretoria dos judeus. Se chama Sinédrio. E ele mandou matar a metade. Porque a metade era contra ele e a outra metade era a favor. Quando ele matou a metade, que só ficou aqueles que eram a favor, cismado também, sabe o que foi que ele fez? Mandou matar o restante para que ninguém se levantasse contra ele. O bicho era terrível, Max. Olha, teve uma mulher chamada Mariana, que era uma mulher da nobreza, da alta corte. E aí, ele se casou com essa Mariana, e sabe o que foi que aconteceu? Com medo que os irmãos dela, que a família dela tramasse para tomar o reino dele, ele começou a inventar história, irmão.
Ele começou a chegar e dizer, olha, teu irmão tomou a Coca-Cola que estava na geladeira e quis me envenenar, vou mandar matar. Olha, porque o teu pai fez tal coisa, vou mandar matar. Saiu matando a família de Mariana toda. Irmão, não sobrou um, só sobrou a sogra, a mãe de Mariana, que ele não tinha conseguido matar. Mas aí, irmãos, a sogra, né, a amada sogra dele, pegou e pediu a ele que fizesse um favor. Antes de ele matar todo mundo, ele disse, olha, pega o seu cunhado, que tem 17 anos, e coloque ele como sumo sacerdote daqui dos judeus. E ele não fez, irmão, ele atendeu o pedido. Mas quando o cunhado de 17 anos começou a ganhar popularidade no meio do povo, sabe o que foi que ele fez? Mandou matar o menino de 17 anos afogado, porque estava com medo dele se crescer dentro da religião. O homem era terrível. Olha, ele pegou e ameaçou matar a Alexandrina, que era a sogra dele. Pois a Alexandrina não simulou um enterro, ela se fez que estava tendo um cortejo do enterro, porque em Israel, o cemitério ficava do lado de fora. E ela, para sair sem ser vista por ele, pegou-se e passou de defunta no enterro. Quando levantaram o caixão para ver quem era a sogra de Herodes. Ele fez, tu estava querendo morrer, filha? Pois agora vai morrer. Matou a mulher, irmão. E continuou o enterro miserável. E a gente ri assim, mas estou falando das atrocidades desse homem que perseguiu. Só para você entender. Porque às vezes você lê a história e vê o rei Herodes, mas não sabe do que ele era capaz. Você diz, eita, mandou matar um monte de criancinha, irmão. Ele já tinha feito coisa pior. Só para encerrar aqui a história desse terrível, tem muitas coisas aqui que você depois pode ter acesso a esse esboço, escaneando aí por esse QR Code que está na parede. E teve uma hora que César Augusto, o imperador de Roma, ele ficou sabendo das atrocidades dele e disse, vem cá, eu quero que você preste conta do que você está fazendo. E ele disse, olha, eu estou indo lá para Roma prestar conta. No meio do caminho, irmão, ele ficou cismado, sabe de quê? Eu acho que Mariana vai tramar com alguém para tomar o meu reino. Ei, volte lá e mande matar minha mulher. Foi, irmão. Mandou. Só que a mulher, irmão, antes, olha, terminou não a história não, viu? Só para concluir. Antes dele ir para Roma prestar conta, a mulher dele, Mariana, disse assim, ô meu filho, pegue nossos meninos e mande para Roma para estudar. Aí ele mandou os meninos para Roma. Quando estava em Roma, que Mariana tinha morrido, sabe o que foi que Salomé, a irmã dele, disse, Herodes, olha, esses meninos, quando voltar de Roma, vão voltar tão sabidos, e eles vão ajeitar e vão tomar o trono de tu, irmão. E ele não mandou matar os meninos em Roma? Será que o homem prestava? É aí que a gente começa a fazer o julgamento, irmãos, do coração do homem. De boa intenção, o inferno está cheio, inclusive Herodes. Muitos surgirão no nosso meio com a falsa justiça e com a falsa bondade, dizendo que estão fazendo algo por uma função generosa, por uma ação amável, mas o seu coração está contaminado, inflamado pelo diabo, pelo lado de dentro. E por isso, irmãos, a relação de Herodes com Jesus não poderia ter sido diferente. No versículo 3, na parte a Bíblia vai dizer que quando o rei Herodes ouviu isso, ele ficou perturbado, o homem não dormiu, o homem ficou aperreado. Os reis magos chegaram lá e disseram, ei, onde é que nasceu o rei dos judeus? Aquele que o profeta tinha anunciado. E aí, na hora que ele ouviu essa palavra, irmãos, ele já tinha matado todo mundo. E a última ameaça que poderia colocar em risco o reino dele, Rodrigo, estava vivo, tinha acabado de nascer. E naquele instante, irmãos, Herodes, ele sente um pavor tão grande. E detalhe, quando o povo ficou sabendo que os reis chegaram para venerar um rei, sabe qual foi o pavor do povo? O homem vai ficar doido. A gente sabe o que ele é capaz de fazer, ele vai fazer besteira, dito e feito. Qual foi a solução que esse homem teve? Ele disse, reis magos. Aí, irmãos, a gente vai ver que ele teve a curiosidade, né, de procurar saber quem era ele. No versículo 4 até o versículo 6, a curiosidade do rei é inflamada pelos 3 reis magos. E aí ele convoca, irmãos, todos os escribas, todo mundo que era sacerdote ali para dizer, porque ele era judeu, mas talvez ele não lesse a Bíblia, não lesse a Torá, não conhecia os profetas. É como muito político, né, irmão, que só vem para a igreja no tempo de campanha, mas diz assim, abra sua Bíblia no livro tal, e ele não vai saber. Eu acho que Herodes era desse tipo. E aí ele chama todo mundo e diz, rapaz, me conta essa história aí.
Quem foi o profeta que disse que ia nascer um camarada que ia ser rei dos judeus? Quem foi o profeta? Aonde foi que... Aí pegaram, irmãos, falaram tudo aquilo ali e conseguiram encontrar a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que foi aquela que foi transcrita no versículo 6, né? Miqueias 5:2 vai dizer: mas você, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, entre as famílias de Judá, de você virá aquele que será o governante sobre Israel, e as suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Miqueias já dizia que o Salvador que nasceria em Belém já tinha linhagem, irmãos, real desde os tempos antigos. Miqueias anunciava isso. Miqueias trazia a certeza que o rei dos judeus não seria ninguém que viria de fora, seria alguém que nasceria da linhagem da tribo de Judá. E aí, quando eles esclarecem isso, irmãos, aí vem a sagacidade do rei. Irmãos, pode reparar, geralmente quem tem maldade no coração é a pessoa mais sagaz que existe. É a pessoa que consegue, Raiane, articular o mal. Ela se transveste de uma bondade, diz que vai fazer isso por uma boa causa, mas por trás, a sua intenção é sempre de fazer o mal. No versículo 7, a Bíblia vai dizer que Herodes chama os reis secretamente e diz aos reis, né? A respeito do tempo exato que a estrela tinha aparecido, para ele pegar todas as informações, né? Ele estava colhendo, irmãos, todo tipo de informação precisa que pudesse trazer um diagnóstico perfeito para ele saber onde Jesus estava. E qual foi a dissimulação do rei dessa sagacidade? No versículo 8, ele envia os reis magos a Belém e diz assim: olha, vão, se informe com exatidão sobre o menino, e logo que vocês encontrarem ele em Belém, porque a estrela, quando tinha surgido, ela surgiu no meio do campo. Vocês lembram da história? A estrela surge no céu e ela aponta para a manjedoura. E os reis, eles vão até lá e não encontram. Eles dizem: peraí, se é um rei, então ele nasceu aonde? Num palácio. Eles não imaginavam que esse menino nasceria dentro de uma manjedoura. E ele vai direto ao palácio se informar com o rei, porque ele pensava que era o herdeiro que tinha nascido. Mas não, irmãos. Eles foram lá. E detalhe, eles não foram para servir a Herodes, eles foram lá para fazer o que as escrituras precisavam que fosse feito para se cumprir a profecia sobre Jesus. Aí depois que ele recolhe as informações, né? E ele procura saber, rapaz, onde foi que a estrela apareceu precisamente? Rapaz, a estrela apareceu em cima da Imaculada, por exemplo, né? Lá no bairro da Imaculada, ficou ali, em cima da Imaculada, perto do Coreto, ficou naquela região. Aí ele fala: pois pronto, aí a história está dizendo aqui que ele nasceu em Belém. Vá para lá e procure investigar. Procure saber quem foi a buchuda que passou. Procure investigar nas casas, quem estava buchuda. Eu acho que os reis magos, irmão, levaram muito tempo para encontrar esse menino. Porque saíram perguntando, investigando, até que encontraram Jesus numa manjedoura, envolto em panos. E aí, quando os reis, de maneira inspirada, entenderam e souberam da notícia de que Herodes era um cara terrível, eles não voltaram para dar informação a Herodes, porque sabiam que Herodes iria matar aquele menino. Como os reis, eles não voltam, o que é que Herodes faz, irmãos? Herodes, ele decreta a matança, o infanticídio de todas as crianças de 2 anos abaixo. E a Bíblia não me diz, mas eu começo a entender que do período que a estrela apareceu até o dia em que os reis magos encontraram o menino, pelo menos 2 anos devem ter passado. Quando eles encontraram Jesus, irmãos, talvez não tenha sido aquela imagem dos reis que se debruçam diante de um bebê dentro de uma manjedoura. De repente, aquele menino já estava maior, aquele menino já taludinho, né? E recebeu todas as honrarias. Mas o que é que nós aprendemos com esse pensamento nefasto de Herodes? Nós aprendemos, irmãos, que os mais dissimulados são aqueles que falam com doçura, mas tem a maldade cravejada dentro do seu coração. Tenha cuidado, irmãos, com quem chega do seu lado, batendo nas suas costas e dizendo: estamos juntos. Não é todo mundo que vai estar junto de você, não. Tem gente que só quer saber da sua dor para fazer propaganda falsa lá fora. Tem gente que só quer saber do seu pecado, não é para orar por você, não. É para colocar na internet dizendo do que o seu pecado, botando no outdoor para lhe envergonhar. Tenha cuidado, irmãos, de pessoas que se transvestem de amigos, mas na verdade estão por trás, somente querendo derrubar você. Herodes, ele foi o homem mais dissimulado e mais hipócrita da história, que ele se mostrou um homem bonzinho, mas por trás estava um coração altamente
inflamados e de raiva. A hipocrisia, irmãos, é o abismo entre aquilo que se fala e aquilo que se sente. Vou repetir, viu? A hipocrisia é o abismo entre aquilo que se fala e aquilo que se sente. Nem sempre um eu te amo vem com fundamento de verdade, viu, Nilza? Nem sempre um tamo junto vem junto de um sentimento de verdade. Havia palavra doce no lábio de Herodes, mas o seu coração maquinava o mal. Spurgeon vai dizer que as atitudes de Herodes eram o seguinte: o assassinato já estava em seu coração, mas os pretextos piedosos estavam na sua língua. Ele dizia que queria adorar, mas na verdade, Marconi, ele queria era matar. Os inimigos de Cristo, irmãos, até hoje, eu não vi um vivo para contar a história. Não vi ainda nenhum daqueles que se levantou contra Jesus andando pela rua contando vitória. Deixa eu lhe dar uma palavra: se o inimigo das nossas almas se levanta, ele se levanta para cair. Os inimigos, ei, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: às vezes eu não estou falando inimigos de Jesus não, porque a partir do momento que você é propriedade exclusiva de Deus, que você é filho amado de Deus, você também, irmãos, se torna alvo do amor de Jesus, mas também se torna alvo da maldade dos inimigos dele. Mas o que nos conforta e entender é que quando o inimigo se levanta em nossas vidas, ele se levanta, mas cai, eles falam alto, mas tombam, eles viram pó e caem no esquecimento, mas Jesus permanece vivo, imperturbável, vitorioso pelos séculos dos séculos. A indiferença, irmãos, do rei ao descaso do nascimento do verdadeiro rei é algo que Mateus ele conta no capítulo 2, no versículo 1. No versículo 1, ele vai dizer que depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, os magos vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o rei recém-nascido que nós viemos para adorá-lo? Os reis vieram para adorá-lo. Os reis não eram propriamente, irmãos, reis que eram governantes de regiões. Quando se fala reis, a palavra está mais assemelhada a príncipes, a pessoas que ocupavam altos cargos. Eles não eram magos porque faziam magias, não, irmãos. Era o nome que era dado àqueles que estudavam a astronomia, as estrelas, o movimento da terra, os astros, a natureza. Por isso que eles eram chamados de magos. Alguns até encaram, né, com certo preconceito. Existem os magos, né? Mas não era mago de magreza e nem era mago, irmãos, que a gente assiste fazendo aquelas porções de feitiçaria, não. Eram magos estudiosos, né? Eram pessoas que estudavam. O propósito principal de Mateus aqui, irmãos, era mostrar que o rei do universo, ele teve, por aqueles que não eram seus, a melhor recepção, mas aqueles que eram dele tiveram a pior recepção. Os judeus deveriam ter venerado Jesus, mas a Bíblia já mostrava que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas nós adoramos ele, mesmo não sendo judeus, irmãos. Uma homenagem de longe e uma hostilidade de perto. Recepcionado pelos gentios, mas rejeitados pelos judeus. Quando Jesus nasceu, irmãos, nem hospedaria tinha nem vaga no hotel. Naquele tempo era uma época de censo. O povo estava indo para Jerusalém para um recenseamento, estava sendo uma contagem. Hoje o censo vai na sua casa, o IBGE. Antigamente você tinha que ir lá dizer como é que estava. Eu tenho 2 meninos, tenho uma cachorra, tenho uma calopsita, eu tenho um gato. Você tinha que história para que ela ficasse registrada. Hoje não, hoje o cara chega na sua porta e já consegue puxar tudo. Mas aí naquele dia, Lucas capítulo 2, versículo 7, ele vai relatar isso. Ele vai dizer que ela deu à luz ao seu primogênito, o primeiro filho de Maria, e ela o envolveu em panos, colocou ele numa manjedoura. Por quê? Porque não havia lugar para eles se hospedarem. E aqui a gente conclui, encerra, eu vou deixar para Maico semana que vem, irmãos. Na cidade de Davi, ele era descendente de Davi. A Bíblia falava que um descendente de Davi, irmãos, ocuparia aquele trono. Daniel 2,44 diz que o descendente viveria num reino que jamais seria tomado. Mas nós vemos aqui que o descendente de Davi nasceu na cidade de Davi, mas não tinha nem trono e nem lugar para repousar a sua cabeça. Oh, que coisa linda! E aí, Jesus ele mostra a simplicidade que ele chega até a nossa humanidade. A cidade que ele nasceu foi a cidade que tratou ele com indiferença. Deixa eu lhe dar uma palavra. Nem sempre
espere aplausos de quem está por perto. Nem sempre espere reconhecimento dentro de casa. Nem sempre espere os louros dentro da igreja, irmãos. Sempre nós teremos aqueles que olharão para a gente com zelo, com amor, com inspiração. Mas terão aqueles que olharão para nós, irmãos, com rejeição. Jesus, ele trouxe essa imagem para nos mostrar o próprio Davi, de quem ele era descendente, era rejeitado no meio dos seus irmãos. Então, quando olhamos para o cumprimento de uma profecia tão linda que diz que a mesma cidade que foi palco do romance de Ruth e Boaz, simbolizando Boaz como resgatador de Israel. A simbologia do livro de Ruth, irmãos, é que Boaz era uma espécie de Jesus e Ruth era uma espécie de Israel, rejeitada, profanada, era de um outro povo, não fazia parte do povo de Israel, era moabita, mas a graça alcançou aquela mulher e ela declara a Noemi: meu povo, o seu povo é o meu povo, o teu Deus se torna agora o meu Deus. Boaz era um símbolo de Jesus naquele momento. O mesmo lugar que era palco desse amor tão grandioso entre Ruth e Boaz, Belém. Belém é Efrata, irmãos. O mesmo lugar que nasceu o rei Davi, Belém. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel 17, versículo 12, que Davi, filho de Jessé, era Efrateu de Belém de Judá. Belém Efrata, a mesma Belém Efrata que foi anunciada em Miqueias 5:2. O mesmo lugar, irmãos, que foi palco da história de Ruth e Boaz, o mesmo lugar que foi palco do nascimento de Davi, o mesmo lugar que foi conhecido na Bíblia como a casa do pão, rejeitou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida, se referindo, irmãos, ao lugar de nascimento dele. Onde é que o pão nasce, irmão? O pão nasce na farmácia? O pão nasce num pet shop? O pão nasce aonde? O pão nasce na padaria, a casa do pão. Belém era a casa do pão, não só porque ela fornecia alimento, mas porque o pão da vida, o maior de todos os pães, tinham nascido dela. Belém, a história já apontava para Jesus. Não existe nada por acaso na Bíblia. Belém é chamada da casa do pão antes de Jesus nascer. E quando Jesus nasce, ele diz: vocês estão tudo enganados, eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão será saciado e nunca mais terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Mateus, ele começa essa história do capítulo 2 contando essa história para a gente sobre Jesus e sobre a sagacidade de Herodes. Se quiser ver o restante dessa pregação do capítulo 2, volte semana que vem que Maico vai concluir. Fique de pé, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado, nós rendemos a honra, a glória e toda a majestade ao Senhor. O Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso governante, o maior de todos do universo. Pai, muito obrigado. Nós agora, Senhor, te agradecemos pela tua presença nesse culto. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos leve para casa em segurança, nos leve com tranquilidade, nos dê uma noite de sono abençoada, traga calmaria ao nosso coração, acalma, Senhor, a nossa mente, acalma o nosso corpo, para que amanhã possamos estar de pé, prontos para fazer a tua vontade e te adorar. É assim, Senhor, que nós te adoramos, é assim que nós nos despedimos desse ambiente de culto, mas continuaremos te cultuando pelos séculos dos séculos, até o dia da tua volta, e assim eternamente, em nome de Jesus. Levante sua mão, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces, as infinitas consolações do Espírito Santo sejam presentes na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua saúde, em teus negócios, e que essa bênção alcance até os animaizinhos da tua casa.